Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a órbita, né? A gente viu que a órbita foi descoberta pelo cientista John Kepler, né? Então, Kepler pegou e descreveu a órbita como uma trajetória que um corpo percorre ao redor de outro, sob a influência de uma força. Então, essa força da gravidade faz com que a gente fique retido, né? Se a gente não tivesse a força da gravidade, provavelmente a Terra já tinha se desprendido do nosso sistema solar, estaria vagando por aí no universo. Então, a órbita, ela ajuda aí ao funcionamento do nosso sistema solar, certo? A gente tem 3 tipos de órbita: elíptica, circular e irregular. A órbita que a Terra obedece ao redor do Sol, ela é do tipo elíptica. Ela e a maioria dos planetas, né? Com algumas exceções, como o caso de Plutão, que também nem é mais um planeta. Ele tinha uma órbita diferente dos planetas do nosso sistema solar. Isso foi uma das características que fez ele ser rebaixado para planeta não, certo? Com relação aos movimentos, a gente tem 2 tipos de movimentos dos corpos celestes, que é a rotação e a translação. Então, a rotação e a translação têm uma pequena diferença. A translação é que o astro vai fazer, no caso a Terra, ao redor do Sol. E a rotação é o movimento que ele faz ao redor de si mesmo. Então, quando a Terra gira em torno do Sol, translação. Quando ela gira em torno de si mesma, rotação. Por exemplo, a Lua. A Lua também faz rotação e translação. Sendo que todas as duas vão ter a mesma duração de tempo. E aí a Lua vai girar em torno de si mesma ou ao redor da Terra. Então, também faz esse processo. O movimento de rotação, né, ele vai durar aí cerca de 24 horas, ou seja, um dia. E o movimento de translação, ele dura aí um ano, né, 365 dias e algumas horinhas. Que vocês sabem que essas horinhas elas vão sendo acumuladas para virar um dia a mais, né, de 4 em 4 anos, que é o ano bissexto, que foi o caso desse ano de 2019. 2020. Com relação aos efeitos dos movimentos do planeta, além de atuar nos dias e na sucessão dos dias e das noites, ele também vai atuar na força centrífuga, que é a força do centro da Terra, né, que vai ajudar na retenção aí dos corpos do planeta, o achatamento do polo, assim também como o abalamento da linha do Equador, né, que a linha fique bem no centro da Terra, sucessão de dias e horas e os fusos horários. A gente sabe aí que o nosso planeta tem fusos horários diferentes. Então, aqui, quando é de manhã, lá na China é à noite. Então, a gente tem fusos horários diferentes ao longo aí de todo o globo terrestre. E aí, com relação também a esses efeitos, a gente tem as estações do ano, né? Então, as estações do ano são marcadas aí pelo movimento de translação do planeta. Então, a partir do movimento de translação, a gente tem a mudança das estações do ano. A gente tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno, cada uma com sua característica. Por exemplo, a primavera, principal característica, temperaturas leves, né, moderadas, e uma grande floração, né? Então, as plantas florescem bastante. Verão, temperaturas mais elevadas. E aí a gente tem aí uma umidade, dependendo do lugar, pode ser relativamente alta ou relativamente baixa. O outono é a parte onde as plantas começam a perder suas folhas. Para que isso? Para se preparar aí para o inverno. E no inverno a gente tem temperaturas mais baixas, né? E algumas espécies migram para lugares mais quentes, algumas espécies hibernam. Vocês lembram o que é hibernação? É quando eles pegam e baixam, se alimentam bastante durante as outras estações, e aí quando chega no inverno ele baixa o seu metabolismo, fica dentro da sua casinha e praticamente dorme o inverno todo. Até porque não tem alimento disponível por conta da temperatura muito baixa, e é um meio de fuga para alguns animais, como o caso do urso, né? Eles fazem bastante essa característica. Viu que tem 3 teorias acerca da origem da Lua. Que ela foi oriunda de uma nebulosa protoplanetária. Então, vocês sabem que uma nebulosa, né, é um conjunto de gases e poeira cósmica que se agrega e forma aí
corpos, né, no universo. A segunda teoria fala que ela é um pedaço da Terra, então, após a colisão de algum ser do universo com a Terra, o pedaço dessa colisão formou a Lua. E a terceira delas é que a Lua seria um planeta, né, de menor tamanho, que ficou retido pela gravidade da Terra. Cientificamente, a teoria mais aceita é que ela foi de origem de uma nebulosa protoplanetária. Né? Então, cientificamente, essa teoria é mais aceita até os dias de hoje. E aí, falando um pouco sobre as características da Lua, a gente viu que a distância dela até a Terra, né, é uma distância considerável, de 384,405 quilômetros. O diâmetro da Lua, ele é cerca de 3.474 quilômetros de diâmetro, então é um diâmetro bem considerável. Só que esse diâmetro chega a ser apenas um terço do diâmetro da Terra, então a Terra é bem maior que a Lua. A sua temperatura ela pode variar de 100 a 150 graus, a menos 150 graus Celsius, então ela pode ser muito quente ou muito fria. Isso vai variar de acordo com o quê? Com a incidência solar. Então, a incidência da luz solar vai dizer a temperatura da Lua, certo? Então, normalmente à noite a gente vê a Lua, né? Então, provavelmente ela está recebendo mais incidência solar. Então, isso vai variar a sua temperatura. Com relação à atmosfera da Lua, né? A gente tem que ela é formada pelo gás hélio, 25%, neônio, hidrogênio e argônio. Além desses gases, a gente tem dióxido de carbono, metano e amoníaco também. Se a gente pegar uma foto da Lua, né, ou até mesmo observá-la com um telescópio, que seja, você vai ver que a Lua ela é repleta de crateras, né, que são superfícies acidentadas. Então, essas crateras elas foram formadas ao longo dos anos através de colisão de meteoros, meteoritos. Então, essas colisões foram formando as crateras na Lua, que é uma das suas principais características. E aí, passando para a parte do eclipse. Então, vocês se lembram o que é um eclipse? Então, um eclipse é quando a gente tem o desaparecimento total ou parcial de um corpo celeste. E aí, a gente tem dois tipos de eclipse. O eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar é quando a Lua está localizada entre o Sol e a Terra. Então, a gente chama de eclipse solar. E eclipse lunar é quando a Lua está localizada atrás da Terra. Então, a gente só vai ver uma pequena sombra, né? Então, esse é o eclipse lunar. Com relação à Lua, a gente sabe que ela tem algumas fases, né? Então, a Lua tem 4 fases, que é a minguante, a nova, crescente e lua cheia. Então, elas vão acontecer em determinadas épocas do ano, separadamente. Então, a Lua também exerce influência sobre o nosso planeta. E a principal influência são as marés. Então, a Lua vai fazer com que a maré fique mais alta ou fique mais baixa. Por exemplo, no caso de lua cheia, quando a gente tem lua cheia, a maré está um pouco mais alta, diferentemente de quando a gente tem lua nova. Então, a lua nova, a maré é baixa, lua cheia, a maré é alta. Isso porque as forças, né, de atração vão fazer com que essa maré se movimente, tudo para todos e fiquem em casa.